que é uma questão que já foi abordada anteriormente na exposição, na ótima exposição super didática do professor Dr. Juan e da colega arquiteta Vera, que é a questão do parâmetro mais importante que vem sendo historicamente objeto das discussões mais acirradas em todos os planos diretores, na construção de planos diretores que eu tenho participado ao longo aí desses anos de experiência, que é exatamente a medida que dá a ocupação, a possibilidade, o potencial de ocupação do terreno, que é o índice ou coeficiente de aproveitamento. O plano diretor, essa versão que me refiro, ele no seu artigo, no título 4º, capítulo 2º, artigo 111, eu transcrevi exatamente o que é que ele propõe. O solo criado é a área total construída que ultrapassa o valor obtido, multiplicando-se a área do terreno do empreendimento pelo coeficiente único de aproveitamento. Parágrafo 1º. É fixado para todo o município. E eu aí faço uma ressalva data vênia aí dos senhores advogados e juristas. Eu não acho que o coeficiente deva ser fixado num parágrafo. Isso aí já é uma questão que eu deixo para depois os juristas se debruçarem. É fixado para todo o município coeficiente de aproveitamento único 2. E já a própria lei depois já abre exceções. Já é outra questão também que é possível ser discutida. E que permitirá ao proprietário construir equivalente a 2 vezes a área do terreno sem qualquer pagamento relativo à criação do solo. Pelas experiências que tenho conhecimento, quando se fixa um coeficiente de aproveitamento único para toda a cidade, geralmente ocorre isso por 2 razões. Primeira razão, quando o município não tem um banco de dados suficientemente técnico e atualizado permanentemente, de tal sorte a que cada uma das zonas da cidade venha a ser objeto de um conhecimento específico sobre sua capacidade de infraestrutura, sobre seus potenciais de crescimento, sua permeabilidade e outros tantos índices e atributos técnicos. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é quando a municipalidade ela é tão grande que subdivide, digamos, a área em subprefeituras, é o caso de São Paulo, sub-regiões, e que cada região especificamente vai fazer seus estudos específicos e até demandar valores ou índices, parâmetros e tal, que possam ser acrescidos a esse coeficiente único. Então, eu não sei exatamente qual foi as 2 razões, ou dentre as 2 razões aqui, motivou a que a prefeitura fixasse esse coeficiente de aproveitamento único 2, certo? No parágrafo 2º, o coeficiente máximo de aproveitamento aí define 0,4 nas zonas de adensamento restrito e 3, alguma coisa, pode ser entendido como 3,0, pode ser entendido como 3,9 também. É uma lacuna também que precisa reparar. E aí estabelece lá os parágrafos 3º e 4º, que não vem ao caso. Eu pediria, por favor, passar o próximo, porque por favor, não tentem decifrar aí muita coisa, apreciar em detalhes, mas essa tabelinha é exatamente uma tabelinha que foi mostrada aqui anteriormente, e ela significa o seguinte: a única coisa que eu gostaria de ressaltar é que, atualmente, a ADEME fez um levantamento, e aqui estão os edifícios que já foram construídos ao longo desses últimos anos, e os seus respectivos coeficientes de aproveitamento, fixados sem aquelas áreas de desconto. Reparem que se você traça uma média aqui, ela está um pouco acima do coeficiente máximo proposto pelo projeto de lei atual. Então, 2 questões. A primeira delas, o coeficiente de aproveitamento 2, o único que foi fixado, no nosso entendimento, e face às características de Aracaju, do município de Aracaju,
o único que eu estou falando, estou me referindo ao coeficiente único, ele ainda é um coeficiente que, se projetado vis-à-vis com os empreendimentos já construídos, ele é baixo. Segunda observação, o coeficiente máximo proposto pelo PDD-US 3 é muito tímido, porque a outorga onerosa do direito de construir é um artifício que dá a possibilidade a que os municípios, todos os municípios brasileiros, possam utilizar uma variação grande entre o coeficiente único e o coeficiente máximo, para que possam ter mais uma fonte de receita própria, decorrente exatamente do uso e do pagamento dessa área excedente de solo criado. Então, sempre os municípios, pelo menos aqueles que tiveram maior resultado do ponto de vista da arrecadação, eles sempre utilizaram uma relação de coeficiente único e coeficiente máximo, ou dobro ou triplo. Então, é por isso que, pode passar o seguinte, por favor, e o seguinte também, que nós, com base nisso, nós fizemos e fazemos, nessa audiência pública, algumas recomendações. A recomendação geral, fazemos, dada a leitura, análise exaustiva que foi feita pela ADEME no documento que nos foi apresentado. A recomendação geral, considerando que a versão do PDD-US do município de Aracaju, ora em discussão pública na Câmara de Vereadores, ainda não contempla os requisitos necessários à sua vigência plena, aí entendida a aplicabilidade dos elementos estruturais da organização espacial da cidade e os instrumentos jurídicos que regem o equilíbrio das funções urbanas, e aí entendida a moradia, mobilidade, espaços livres de proteção, redes de infraestrutura, dentre outras, recomenda-se. Essa é uma recomendação da ADEME à audiência pública. Modificar o projeto de lei do plano diretor com vistas à sua complementação e aperfeiçoamento técnico, a segurança jurídica e a introdução de mecanismos de inclusão social, dinamização da economia urbana e sustentabilidade ambiental. Essa é a recomendação que fazemos formalmente na audiência pública. Recomendação geral. O seguinte, por favor. Recomendações específicas. Essas vão detalhar um pouco aquela recomendação geral. Primeira, revisão, atualização e complementação da cartografia. Nos referimos aos mapas que estão anexados ao plano diretor. Fazendo constar, por exemplo, pensamos aí também como exemplo, um mapa definindo as áreas de ocorrência da outorga onerosa do direito de construir. Isso daí nós já havíamos alertado há 1 ano e meio atrás que estava faltando esse mapa, ele não foi confeccionado, ou pelo menos não foi apresentado, e que é fundamental. Você não implanta nenhum instrumento jurídico do tipo outorga se você não, imediatamente, não faz a indexação territorial de onde você pode aplicar aquele instrumento jurídico. Questão elementar. Segundo, assegurar que o coeficiente de aproveitamento único se aproxime do valor 3, aquela tabelinha ali, ela praticamente direciona a esse valor 3, de tal modo a manter a atual equidade com os parâmetros vigentes, afastando a possibilidade de desaceleração brusca das atividades da construção civil em Aracaju e consequente onda de desemprego e falta de atratividade ao mercado. É bom lembrar, a esse respeito, que algumas cidades, exemplos inclusive históricos, que reduziram drasticamente os valores de potencial construtivo, sempre, paralelamente, criaram novos espaços de atratividade para o mercado imobiliário. Isso aconteceu em São Paulo, há 30 anos atrás, aconteceu no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, congelaram ali aquela zona, a zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana, Leblon, etc., mas criaram a Barra da Tijuca com coeficientes altíssimos. Aconteceu recentemente em Salvador também, essa coisa na lei de 2008, que
se congelou em alguns bairros tradicionais da cidade de Salvador e se abriu a paralela ao crescimento vertical e ao adensamento, promovendo, claro, a melhoria da infraestrutura. No caso de Aracaju, isso, infelizmente, não foi ofertado nenhum tecido, nenhuma fatia do tecido urbano que pudesse ser elemento atrativo para o mercado imobiliário, num momento contextualizando em que o Brasil inteiro está investindo na sua capacidade de produzir moradias, de produzir habitação, infraestrutura, etc. O que salvou a economia nacional em 2009 foi exatamente a grande oferta, a grande injeção de recursos que foram feitos no segmento da construção civil, gerando empregos, fazendo com que aquela massa de trabalhadores pudesse ser incorporada ao mercado consumidor. 3, ampliar o coeficiente de aproveitamento máximo para o valor igual a 6, na ZAP e ZAB, objetivando. Aí vem uma série de argumentos. Otimizar a rede de infraestrutura já implantada, aumentando sua capacidade de cargas, adensar setores da cidade que têm oferta de áreas ainda não ocupadas, terrenos não edificados, aumentar a renda pública gerada por receitas próprias do município, ISS, PTU, ITIV, etc. Incrementar substancialmente a receita municipal através da aplicação da outorga onerosa. A outorga onerosa foi criada para gerar renda para o município e também aumentar esse potencial da capacidade construtiva do mercado imobiliário. Garantir a manutenção dos atuais e a geração de novos empregos na construção civil ao pessoal com baixa e média qualificação. Dinamizar a economia urbana local, através da adesão aos programas de produção de moradias, garantir a permanência ativa de parcela expressiva do capital imobiliário local, eliminando riscos de migração. O capital hoje não é só o imobiliário, não. O capital, de modo geral, ele é volátil. Ele se vê, é um capital internacional, é um mercado global. Se ele vê que construir automóveis é melhor aqui no Brasil do que na China, as indústrias todas vêm para cá. A volatilidade é altíssima. Então, temos que ter esse cuidado. O próximo. Recomendações ainda específicas. Elaborar uma revisão geral no texto do projeto, do plano diretor. Completar e tornar mais claros os quadros e tabelas, aquelas dos anexos, que compõem o anexo, e 6, ampliar o glossário, incluindo novas definições e conceitos. Portanto, eu espero que tenha atendido ao tempo e estarei, como os demais, à disposição de questionamentos, perguntas, etc. Muito obrigado. Nobres colegas vereadores, que também estão participando dessa audiência pública e que fica, nesse momento, aberta aos questionamentos. O jornalista Francisco gostaria de questionar à vontade. Oi. Doutor Eduardo, eu gostaria de falar. O senhor permite que o jornalista... Não, ele permitiu. Toma o microfone, Francisco. Muito obrigado, doutor Eduardo. Sempre gentil e elegante. Boa noite a todos. Eu sou jornalista, para quem não me conhece, do Jornal do Dia. Sou jornalista político. Presidente. Boa noite, demais vereadores. Eu cheguei um pouquinho atrasado e não ouvi completamente a explanação do representante da Câmara, que estava aqui falando. Mas, independente disso, me tem uma preocupação. Eu estava ali conversando com o Ivan. Parece que o plano, ele é omisso com relação a os prédios, né? Parece que ele não limita o número de andares dos prédios. É isso? Parece que não tem um limite, né? Nem tem um limite, e parece também que está liberado você construir em tudo quanto é canto, né? Eu acho que com exceção aquela região ali do aeroporto, mas lá na Aruana você já tem prédio com 12 andares ali na Aruana. Eu não sei se o plano continua contemplando edificações de prédio naquela região ali da Aruana, da Atalaia, desde que muda ali o foco do aeroporto. Então, se o plano é omisso nisso, eu acho que é uma preocupação muito grande,
né? Principalmente com relação ao que o senhor estava se referindo também, que é a distância, né? Se for em termos de preferência, eu prefiro que se tenha um prédio de 12 andares, mas que tenha uma distância suficiente entre um e outro, que você ter prédio de 10 andares colado um ao outro. Ali na 13 de julho, quem mora por ali mesmo, tem casas que você parece mais uma sauna, né? Criou-se aquela barreira e que você não tem nenhuma ventilação. Eu acho que o plano não está tão contemplado com relação a isso. Essa é uma das preocupações que me veio agora. A outra preocupação também é com relação à zona de expansão, né? Esses estudos com relação à zona, como é que vão ficar. Aquela zona, ela é uma zona de alagamento, né? A gente reclama muito, quer dizer, a gente vê muita reclamação de quem mora ali, só choveu, alagou, minha casa está alagada, minha rua está alagada, então pode sair, mas esquece que ali é uma zona de alagamento. Eu acho que o erro começou em permitir, primeiro, que se edificasse moradias em região de alagamento. E tem uma grande preocupação porque ali tem muita lagoa, né? E tem lagoas ali que elas estão sendo reduzidas e muitas até aterradas. É preciso uma atenção muito grande. Essa questão da impermeabilidade que foi mostrada aqui, aqueles blocos de cimento vazados, né? A gente vê muito pouco aqui em Aracaju. Em Salvador você já tem um uso bem mais constante do que nós temos aqui. Então, fica a minha preocupação com relação à questão das edificações, a falta de limitação do tamanho, né? Porque antigamente era permitido só 2 andares, 12 andares. Né? No fechar dos olhos da Câmara se permitiu até 20, 22 andares. Depois voltou de novo para 12 andares. E agora o plano parece que deixa ao bel prazer essa questão dos andares. Então, espero que tenha uma preocupação em que a gente reflita essa questão, tanto a distância de um prédio para o outro, quanto a sua dimensão e a preocupação maior com relação a essas lagoas que fazem parte ali daquela zona de expansão, que queira ou não queira, é uma zona de alagamento. Eu acho que tem que estar preocupado justamente com isso. Por ser uma zona de alagamento, tem que ter uma atenção muito mais séria. E a outra preocupação minha é com relação, eu não sei, o senhor que está presidindo a mesa, vereador, não é poder da Câmara em determinar que o Executivo faça isso ou aquilo outro, mas me preocupa a questão da Secretaria do Meio Ambiente. Essa secretaria já vem sendo discutida há algum tempo atrás e até agora ela não foi implementada. O meu receio é que essa secretaria só venha a ser implementada depois da aprovação do plano. Então o efeito dela acaba sendo reduzido. Se ela for implementada antes da aprovação do plano, ela tem até poder de polícia de discutir com mais eficiência e até de impor algumas restrições. Ela sendo aprovada, ou ela sendo criada depois da aprovação do plano, eu acho que a função dela acaba sendo bastante reduzida e essa é uma preocupação minha. Espero que a Câmara, diante do seu poder que tem por ter uma bancada de 19, tem 16, se eu não me engano, né, que dá sustentação ao governo, que leve essa preocupação para o governo para que essa secretaria seja aprovada com a maior brevidade possível, para que ela passe a ter também uma importância muito grande na interferência da execução do plano. Obrigado. Muito obrigado aos nobres. Uns minutos para a gente manter o padrão das audiências anteriores. Antes de passar a palavra ao representante do Ministério Público, eu gostaria de informar que uma recente palestra feita pelo Dr. Juan, ele alertava que mais grave que a altura é o espaçamento, né? O pouco espaço entre os prédios. E claro que nós, vereadores, temos a preocupação idêntica à do jornalista e certamente estaremos atentos para que não se repita erros do passado com relação à construção de muros que transformam a cidade em estufa. Agora, com a palavra, o doutor Eduardo Matos, representante do Ministério Público. Senhor presidente, vereador Ivaldo, no nome do qual cumprimento todos os presentes. A audiência de hoje é de um tema muito interessante, que são os cenários de ocupação urbana. Pegando até a cartilha do plano diretor, nós temos 5 pontos que são fundamentais, que eu diria que são estruturantes. Coeficiente de aproveitamento, a altura dos prédios, a taxa de ocupação
a taxa de permeabilidade e os recuos mínimos. Esses são 5 pontos que são fundamentais.